Chegou o momento, pessoal. Resumo da 19ª rodada da Premier League. O primeiro turno da Premier League já foi. E você vai agora ficar por dentro de tudo que rolou na 19ª rodada. E, é claro, também vamos projetar a 20ª rodada, que será disputada neste próximo final de semana. E desde já, eu já quero que você chegue junto no like, hein? Deem junto no like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e, é claro, venham comigo nesta que é a 19ª edição do nosso bate-papo Premier League para falarmos de grandes momentos desta 19ª rodada e, é claro, você não vai perder nenhuma informação aqui. Então não vai embora, porque eu já vou aqui, compartilhar minha tela e vou falar para vocês os resultados das partidas que rolaram neste final de 2024 e início de 2025, porque a rodada iniciou no ano passado e terminou nesse ano. E começou lá no dia 29, de dezembro, com a vitória do Liverpool para cima do West Ham pelo placar de 5-0. Tivemos também o empate entre Tottenham e Wolverhampton, também o 2-2 entre Fulham e Bournemouth. Tivemos o Nottingham Forest fora de casa vencendo muito bem o Everton por 2-0 e também tivemos o Crystal Palace superando o Lanterna Southampton pelo placar de 2-1 na estreia do Ivan Juric, treinador ex-Roma, que chegou para comandar o Southampton. Também tivemos a vitória do City, hein? 2-0 para cima do Leicester. No dia 30, na segunda-feira, nós tivemos o Newcastle aprontando para cima do Manchester United, 2-0. Tivemos o Ipswich Town vencendo o Chelsea por 2-0 e também o Aston Villa empatando o seu jogo contra o Brighton em 2-2. E no encerramento da rodada tivemos no dia 1º de janeiro, na última quarta-feira, a vitória de virada do Arsenal para cima do Brentford pelo placar de 3-1, pessoal. E vamos já falar, eu já quero iniciar falando sobre o líder do campeonato, porque o Liverpool, pessoal, está muito bem na fita, né? É o Liverpool que lidera tranquilamente ali a fase de liga lá da Champions League, lidera com folga a Premier League com 45 pontos e, sobrou diante do West Ham, tá? Sobrou, poderia ter feito até mais. O Mohamed Kudus perdeu 2 gols ali, teve 2 bolas na trave, mas não refletiu o que foi a dominância do Liverpool no jogo. O Liverpool dominou do começo ao fim, teve muito mais finalizações, mais de 20 finalizações. O Salah abusou de perder gols também, principalmente no começo do segundo tempo. E o Liverpool do Arne Slot vai muito bem, jogando um futebol muito atrativo, a defesa indo muito bem também. E aí sobrou para Luiz Dias marcar o primeiro gol aos 30 minutos. O Cody Gakpo fez aos 40, também faz uma boa temporada o holandês. O Salah deixou o dele também, e nesse jogo ele marcou ainda 2 assistências além do gol. E também teve o Alexander-Arnold, que está sendo aí fortemente especulado para reforçar o Real Madrid na próxima temporada. Situação complicada aí para o Liverpool, que pode perder o seu lateral direito. Inclusive, o Real Madrid tentou uma aproximação para contratá-lo já no meio de temporada, recusado pelo Liverpool, só que o jogador tem contrato até junho, ou seja, a partir dessa virada de ano, a partir do dia 1º de janeiro, nós estamos já no dia 2, o Arnold já pode negociar qualquer pré-contrato. E olha, o Real Madrid é visto com grandes olhos, inclusive o Jude Bellingham já falou, né, fazendo ali um pouquinho de lobby para ter o Arnold no Real Madrid. Além do mais, o Real Madrid, que está sem o Carvajal, está jogando com o Lucas Vázquez improvisado. O Carvajal com uma lesão grave no joelho, vai demorar para voltar. E o Real Madrid vai em busca de um lateral direito jovem, e um dos melhores laterais direitos do mundo na atualidade, que é o Alexander-Arnold. Ele foi bem marcando o gol, e o Diogo Jota entrou no finalzinho do jogo e ainda deixou a sua marca para esse Liverpool, que está muito bem na fita, vai ter um segundo turno todo pela frente. É um Liverpool que só perdeu um jogo no primeiro turno, né? E foi para o Nottingham Forest, que é o terceiro colocado no campeonato com 37 pontos. Isso é importante a gente falar. Um Liverpool que venceu 14 jogos, empatou 3 e perdeu 1.
é uma das melhores defesas do campeonato ao lado do Arsenal, com 17 gols sofridos, e o Liverpool é o melhor ataque do campeonato, e tem o Salah com 30 participações diretas para gol na Premier League, ou seja, desses 45 gols, 30 vieram aí do Salah indiretamente nas assistências e também marcando gols. São 17 gols para o Salah e 13 assistências para o príncipe do Egito, que também está na reta final de contrato, hein? O contrato dele termina e ele falou que não há nenhuma evolução de conversas para que a renovação se encaminhe. Ou seja, o Liverpool pode perder seus principais jogadores ao término desta temporada e fechar um ciclo que é um ciclo que tem tudo para ser um dos mais vitoriosos. O Liverpool briga em todas as frentes na temporada para fazer um grande sucesso, hein? Ó, que tem o Van Dijk também em final de contrato, ou seja, um Liverpool que tem esse otimismo da temporada, mas também tem ali o futuro incerto, já que 3 seus principais jogadores podem sair de graça a partir já de janeiro, ou seja, perigo real e iminente para o Liverpool. Ao mesmo tempo, o Arne Slot também vai fazendo um ótimo trabalho, mantendo esses jogadores focados para realmente ganhar a Premier League pela segunda vez na era Premier League, já que o Klopp conseguiu ali mais de 90 pontos, algumas oportunidades, não foi porque o City do Guardiola era imbatível. Agora, com o Arne Slot, a tendência é que o Liverpool possa encaminhar esse título inglês. Claro, ainda tem muita coisa pela frente, pessoal. Outro ponto legal, vamos falar do vice-líder Arsenal. Lembrando que o Liverpool joga com o Manchester United na próxima rodada em Anfield. Papel importante para o Liverpool e uma missão complicadíssima para o Manchester United, que vive uma crise danada. O time do Arsenal venceu, mas também assustou, né? Que poderia abrir 1-0 ali com o Mbeumo aos 13. Quase teve o segundo gol do Brentford e o Raya foi muito bem para defender. E aí vem a reação com o Gabriel Jesus aos 29. No segundo tempo, o Mikel Merino marcando o gol da virada e o Martinelli, 3 minutinhos depois, fazendo o terceiro gol e garantindo os números finais do jogo. No Arsenal, sem o Saka, né? Vai ter uma longa recuperação de uma lesão muscular. Ele que passou por cirurgia no tendão do músculo adutor da coxa e só deve voltar ali no final de maio ou início de abril ali, segundo o próprio Arsenal em comunicado durante o finalzinho do ano passado aí, sobre a situação do Saka, que se machucou no jogo contra o Crystal Palace, né, na vitória, na goleada do Arsenal para cima do Crystal Palace. Mas foi uma vitória importante, um Arsenal que precisava dessa confiança. Tem o Gabriel Jesus marcando 6 gols nos últimos 3 jogos. Isso é muito importante, muito interessante a gente ver do Gabriel Jesus sendo uma peça importante. Ele precisa ter esse protagonismo, ainda mais sem o Saka, que é um dos principais nomes do Arsenal no primeiro turno do campeonato, com 10 assistências e 5 gols, sendo um jogador muito importante. Vai ser uma ausência muito importante, porque o Odegaard adora jogar ao lado do Saka, né? Aquele lado direito do ataque do Arsenal sempre muito forte, e claro, conta também com a sua forte defesa, né? O Calafiori voltando, o Ben White deve voltar ali para fevereiro, mas é um Arsenal muito forte defensivamente com Saliba e Gabriel Magalhães, e claro, contando ali com o seu meio de campo ideal, né? Com o Declan Rice, com o próprio Mikel Merino, também o Odegaard, enfim, é um Arsenal que aos pouquinhos vai mostrando o seu valor, a sua força, traz 6 pontos, né, do Liverpool. O Liverpool tem um jogo a menos ainda para fazer nesse campeonato, né? Lembrando que o Liverpool teve uma partida adiada contra o Everton por conta de uma tempestade de fortes chuvas que castigaram a cidade de Liverpool ali no comecinho de dezembro, e claro que é uma vantagem bastante considerável, né? Porque são 6 pontinhos, mas o Arsenal está na briga, quer seguir na briga, mas a ausência do Saka vai ser ali a tônica desse time. Como que o Arsenal vai se comportar em grandes jogos sem o seu principal
jogador, né? O Saka que vem sendo o destaque do Arsenal já há um bom tempo, mas uma vitória importante diante de um Brentford que está ali na 12ª colocação, faz um trabalho interessante com o Thomas Frank, só que já tem 4 jogos sem vitória, né? Vem de 3 derrotas e um empate aqui, ó, só a gente acompanhar aqui, ó. Perdeu para o Chelsea 2-1, perdeu para o Nottingham Forest por 2-0, empatou com o Brighton 0-0 e agora perdeu para o Arsenal 3-1. O Arsenal de 3 vitórias seguidas, depois de 2 empates contra a Fulham e contra a Everton, venceu o Palace por 5-1, venceu o Ipswich por 1-0 e agora venceu o Brentford por 3-1 e encara o Brighton na próxima rodada, no sabadão, às 2h30 da tarde, jogo importante aí dos Gunners, pessoal. Ó, vamos falar agora um pouquinho desse jogo, porque o Newcastle poderia ter feito muito mais no primeiro tempo. 2-0 saiu barato, o Manchester United totalmente entregue, o Manchester United afundado na lama, na crise, não se sabe até quando vai esse fundo do poço no Manchester United, e o Newcastle tirou proveito, fez 1-0 com o Isaac logo aos 4 minutos, e com o Joelinton aos 19, teve gol anulado do Isaac, depois teve outras oportunidades que o Onaná precisou trabalhar bem. O Højlund e o Casemiro perderam 2 gols ali no primeiro tempo, mas isso é meio que a realidade do Manchester United, né? Difícil de marcar gols, difícil de concretizar as jogadas, o nervosismo, sem contar ainda com o Bruno Fernandes, né? Por conta da suspensão na derrota contra o Wolverhampton. É o Manchester United que perde 3 seguidas em casa, é o Manchester United que vem de 3 derrotas consecutivas, né? Perde para o Nottingham Forest em casa, depois venceu aquele jogo contra o City maluco no finalzinho por 2-1, depois perde em casa para o Bournemouth, perde fora para o Wolverhampton e perde para o Newcastle. O Manchester United está a 7 pontos da zona de rebaixamento. O Rubem Amorim admite que é a pior crise, uma das piores crises da história do Manchester United, está tendo dificuldade. O Manchester United, em 19 rodadas, venceu apenas 6, empatou 4 e perdeu 9, pessoal. São 21 gols do Manchester United no campeonato e 26 sofridos, né? Ou seja, está negativado aí no saldo de gols, com menos 5 de saldo, 22 pontos, perto da zona de rebaixamento, que é uma situação complicada, apesar que eu acho difícil de cair, mas do jeito que anda o Manchester United, que não ganha de ninguém, é claro que, seguindo as derrotas, o time vai perdendo ainda mais a confiança, e é claro que segue os fantasmas, né? É um time totalmente perdido, né? Elenco, o Rubem Amorim tem tido dificuldade, é o pior início do Rubem Amorim na história, né, do Manchester United. Desde 1930, um treinador não perdia 6 jogos em 11, né, disputados, né? Então, assim, é um início muito ruim do Rubem Amorim, é um dos piores inícios do Manchester United desde a década de 70, e assim, em 89, quando o Manchester United teve o pior aproveitamento no primeiro turno, quando foi 13º colocado, com o Ferguson no comando, o Manchester United terminou em 11º. Ou seja, é muito difícil a situação do Manchester United, que é 4 jogos seguidos com derrota, coisa que não acontece desde 61. É a pior pontuação, né, do Manchester United num turno de campeonato inglês, somando desde lá de trás até a Premier League, e o Rubem Amorim com apenas 4 vitórias, um empate e 6 derrotas, pessoal, é um dos piores inícios também, ou seja, pior início quase de 100 anos de um treinador do United, e o Newcastle que vem, cara, jogando muito bem, meu, com Tonali voltando depois da suspensão, o Joelinton saudável, Bruno Guimarães jogando bem, o Newcastle tem um forte meio de campo. Mas eu tenho que destacar o Isaac, cara. O Isaac, tem vídeo aqui falando sobre ele, que foi o destaque da 19ª rodada. O Isaac marcou 8 gols no mês de dezembro e deu 2 assistências. Ele tem 12 gols no campeonato inglês. Ele está ali na 3ª colocação ao lado do Cole Palmer na disputa pela artilharia. É um time do Newcastle que nos últimos 4 jogos fez 13 gols e não tomou nenhum.
né? É um Newcastle que venceu o Aston Villa na rodada passada, vence agora o Manchester United, está na 5ª colocação, vai pegar o Tottenham, que está numa pindaíba danada na 11ª colocação, muito mal o Tottenham, que empatou com o Wolverhampton nessa 19ª rodada. É um time com o Ed Howe um pouco mais leve, porque não disputa competições europeias, disputa as Copas Nacionais, vai ter o Arsenal pela frente, inclusive na semifinal da Copa da Liga Inglesa já na semana que vem, e é um time que está madurinho, tá? É um time que está jogando muito bem, é um time que tem se destacado bem na defesa, tem como grande trunfo o Anthony Gordon, que é um cara que joga para o time, é um cara que, além de fazer gols, também dá assistências, e claro que o time do Newcastle ainda conta com o Jacob Murphy, que é um ótimo meio-campista, que é um dos líderes, ou líder em assistência do Newcastle, com 6 assistências, pessoal. É um time que está madurinho, é um time que está caminhando, está se desenvolvendo. No início muito mal, tá? O Newcastle começou bem mal o campeonato, mas conseguiu trazer ali um pouco de esperança para a torcida para brigar por competições europeias, como aconteceu na temporada retrasada, na temporada 2023, 2022, 2023, né? Porque na temporada 23-24 eles disputaram a Liga dos Campeões, mas tiveram um campeonato inglês muito fraco, né? Aí pesou a questão do elenco. Mas com o aporte dos árabes, um ajuste ou outro ali, pode ser que o Newcastle caminhe bem ali para brigar pelo G4 e botar pressão no Chelsea, né? Porque, como eu disse, o Newcastle tem 32 pontos na 5ª colocação, o Chelsea tem 35, né? O Chelsea que empacou, não vence há 3 rodadas e perdeu justamente para um dos times que estão na zona de rebaixamento, o Ipswich, na rodada. Então, vale a pena a gente ficar de olho nesse time do Newcastle, do Bruno Guimarães, do Joelito e principalmente do Alexander Isak e do Anthony Gordon, que fazem excelente temporada. Aqui, ó, é um exemplo do que aconteceu com o Newcastle nos últimos tempos que eu falei, né? Nas últimas rodadas, o Newcastle goleou o Leicester, goleou o Ipswich, 2 adversários ali da zona de rebaixamento, mas conseguiu uma vitória importantíssima contra o Villa, e essa vitória maiúscula para cima do Manchester United. Lembrando que nesse jogo, ainda no segundo tempo, o Newcastle só administrou, porque o Manchester United não teve força alguma, pessoal. Não teve nenhum tipo de força para conseguir alguma coisa. Situação bastante complicada para o lado dos Red Devils. Agora, o time do Chelsea, cara, que veio de 5 vitórias seguidas até o empate contra o Everton 0-0, depois perdeu para o Fulham no Boxing Day 2-1 de virada, e aí toma esse 2-0 do Ipswich, que voltou a vencer, hein? Depois de 22 anos, o Ipswich venceu uma partida oficial na Premier League dentro de casa. Não havia acontecido isso nessa temporada. Aconteceu porque Liam Delap e Omari Hudson marcaram os gols do time do Ipswich, um em cada tempo. O Omari Hutchinson é jogador ex-cria da base do Chelsea, né? Jogador que iniciou já como criança lá no Chelsea, depois ele foi vendido, né? Nessa temporada foi vendido para o time o Chelsea vendeu o Omari Hutchinson para o time do Ipswich. O Delap é cria da base do City e também está aí jogando no Ipswich, fazendo uma grande temporada. Inclusive está sendo ali bastante sondado aí por clubes da Inglaterra. O Liam Delap, que é filho do lendário Ronnie Delap, o ex-lateral irlandês do Stoke City, que era muito famoso ali nas últimas... Na década passada, né? Passada retrasada, que ele cobrava aqueles laterais compridos na área, e o Stoke City sempre fazia gols nas cobranças longas de laterais do Rory Delap, jogador de seleção irlandesa. Esse jogo foi meio bizarro, porque o Chelsea teve oportunidades com o Cole Palmer, foi, acho, o jogador mais lúcido do time e segue sendo a peça principal, mas acho que o Chelsea aí meio que pregou nos últimos jogos por causa do cansaço físico, e aí o Maresca precisa rodar mais o time. E, sinceramente, tem rodado muito pouco esse time do Chelsea, o Enzo Maresca, e o time paga por isso, né? Mas teve o pênalti do goleiro Jorgensen, né, no Delap, ele faz o gol. Depois o Hudson, no comecinho do segundo tempo,
faz o segundo gol e o Ipswich teve as melhores chances, tá? Apesar de finalizar bem menos que o Chelsea. O Chelsea finalizou 20 bolas no gol. Só que o Chelsea pouco trouxe perigo. O Nkunku perdeu um lance importante. Teve uma bola na trave do Palmer também. O Madueke voltou a jogar, mas também não acrescentou em nada. Mas era um Chelsea que encarou muitas dificuldades depois que o Ipswich marcou o gol. Claro que o Ipswich foi mais fechado, né? E não propôs mais um jogo, né? O Chelsea sempre joga com um futebol mais propositivo, né? Que vai ao ataque, né? E tudo mais. Já o Ipswich jogou na retranca, né? Aproveitou esse resultado no placar, né? Essa vantagem no placar para construir uma importante vitória, mas é ruim para o Chelsea, né? Porque nos últimos 9 pontos disputados ganhou apenas um, e aí da vice-liderança caiu para a quarta colocação com 35 pontos e vai encarar o Crystal Palace na próxima rodada. Já o Ipswich respira, mas ainda está na zona de rebaixamento, um pontinho para se safar da zona de rebaixamento, né? O Wolverhampton com o Vitor Pereira conseguiu somar importantes pontos nas últimas rodadas, empatou com o Tottenham na rodada, mas o time do Ipswich venceu, e aí está com 15 pontos, o Wolverhampton na 17ª, fora da zona de rebaixamento, tem 16. Ou seja, o time do Kieran McKenna está ali sonhando com essa fuga. É claro que é um time de muito baixo orçamento, é um time com investimento bem menor. Aliás, tem uma camisa maravilhosa, muito bonita da Umbro, e assim, é um Ipswich que está lutando. 3 vitórias no primeiro turno é muito pouco, 6 empates e 10 derrotas, e vamos acompanhar a situação do Ipswich, mas que consegue uma vitória importante diante do adversário que o Chelsea era favorito. Uma grande zebra aí na rodada, né? Outra partida interessante, outro resultado desapontante para os times do Big Six foi esse 2-2 do Tottenham, que deixou escapar uma vitória em casa, porque o Hwang, o sul-coreano, abriu o placar logo no começo do jogo para os Wolves. O Betancourt, voltando de suspensão, empata. O Brennan Johnson, antes do intervalo, consegue a virada. Ele que tem já 7, 8 gols no campeonato. Tem sido uma peça importante dos Spurs. Só que aí o que acontece? Não mata o jogo, o que acontece? Você é castigado. E o Strand Larsen, o centroavante norueguês, consegue, aos 42 do segundo tempo, marcar o gol de empate e manter o Vitor Pereira invicto desde que chegou ao Wolverhampton, né? Lembrando que o Wolverhampton conseguiu uma vitória na estreia do Vitor Pereira, um 3-0 contra o Leicester, fora de casa, depois venceu o Manchester United por 2-0 e agora o empate contra o Tottenham em 19 rodadas, 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, 31 gols pró, 42 contra. É esse time do Wolverhampton que tem o Matheus Cunha como um dos grandes destaques do time, com 10 gols, e o Ryan Aït-Nouri, 5 assistências para ele, o argelino, jogador, o lateral esquerdo do time do Wolverhampton. O Tottenham vive um inferno astral danado, o Ange Postecoglou está muito pressionado, só ganhou um jogo nos últimos 5, o Tottenham, que foi a goleada contra o Lanterna Southampton por 5-0, que foi o jogo que derrubou o Russell, treinador do Southampton, né? Do cargo, né? O jogo que resultou na demissão do treinador do Southampton. E aí tem derrota para o Chelsea 4-3, derrota para o Liverpool 6-3, tem 1-0, derrota para o Nottingham Forest, e agora esse empate em 2-2 contra os Wolves, pessoal. E claro que é muito complicado aí para o time do Ange Postecoglou, que terá o Newcastle, que vive uma fase absurda no campeonato, aí com 4 vitórias seguidas, não sofreu gols nesses últimos 4 jogos do campeonato inglês, e vai ser um duelo bastante interessante. O Tottenham na 11ª colocação com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Muito ruim a campanha dos Spurs, pessoal. Outro jogo que eu quero destacar aqui também é o Fulham, que empatou em 2-2 com
o Bournemouth. O Bournemouth faz uma campanha sensacional, está ali com o Fulham praticamente ali empatados. O Bournemouth tem 30 pontos na 7ª colocação e o Fulham 8º com 29. Só que o Fulham nos últimos 5 jogos empatou 4 e ganhou 1. Empatou com o Arsenal 1-1, empatou com o Liverpool em 2-2, empatou com o Southampton em 0-0, ganhou do Chelsea por 2-1 e empatou agora com o Bournemouth, com o Otara marcando aos 44 do segundo tempo o gol salvador, o Evanilson também marcando para o Bournemouth, o Raul Jimenez, atacante do Fulham, sempre uma peça muito importante, e o Harry Wilson, ele sempre entra e faz gol, cria da base do Liverpool, Harry Wilson marcando mais um gol aí no campeonato, sendo uma peça importante para o time de Craven Cottage, mas é um resultado que era ali um confronto direto entre os dois, para saber quem ficava ali na 7ª colocação, colocasse uma pressãozinha no City, mas o Bournemouth está na 7ª colocação, um pontinho atrás do City, tá, que tem 31 pontos. Esse é um resultado interessante do campeonato. O Crystal Palace venceu aqui o Southampton por 2-1. Chalobah e Eze marcaram. O Diblin marcando para o Southampton na estreia do Ivan Juric, treinador do Southampton, um treinador que passou pelo Torino, depois foi para Roma, não deu certo, e agora está no seu 3º clube na temporada, hein? Loucura aí o Juric, que é fã de heavy metal, hein? Tá usando aí o heavy metal para ajudar o time do Southampton, mas é bem complicado. O Southampton com 6 pontos no campeonato, 1 vitória em 19 rodadas, 3 empates, candidatíssimo forte aí pelo rebaixamento, né? Praticamente um virtual rebaixado aí no campeonato inglês, pessoal. Outro joguinho aqui que eu quero destacar rapidamente, o Nottingham Forest. Claro, esse time tá jogando demais, cara. É o trabalho do Nuno Espírito Santo no Forest é algo sensacional. O Forest pode voltar a disputar uma Champions League. Isso é muito importante. O Forest já venceu com o Brian Clough lá atrás 2 vezes a Champions League, nos anos 80. É um Nottingham Forest com 19 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. É um time que tem 26 gols, tem 19 gols sofridos, tem um saldo de 7, tem 37 pontos e faz uma campanha sensacional. Chris Wood, um dos artilheiros do time. Chris Wood, ele tem marcado aí muitos gols no campeonato, tem 11 gols no campeonato, ali na 5ª colocação na artilharia ao lado do Mbeumo, do Brentford, né? E, claro, mais uma partida importante, o Gibbs White também fazendo um gol, Morgan Gibbs White, jogador importantíssimo aí do Nottingham Forest, e o Everton, que veio de 3 empates em sequência com times grandes, o Everton, mas também joga um futebol paupérrimo, né? O Everton que empatou com o Arsenal 0-0, empatou com o Chelsea 0-0, empatou com o City 1-1, perdeu para o Forest no Goodison Park por 2-1 na 16ª colocação com 17 pontos. É o time que mais empatou nesse campeonato? Não. Quem empatou mais foi o Brighton, com 9 empates, mas é o segundo time que mais empatou no campeonato inglês, ao lado do Crystal Palace, com 8 empates, pessoal. E para nós encerrarmos aqui também o nosso giro, tivemos a vitória do City, hein? Depois de 5 rodadas, o City reencontra o caminho das vitórias para tentar dar uma abafada na crise. Provavelmente o Réveillon um pouquinho mais tranquilo, mas, claro, o verdadeiro caos. Um City que precisa dar ali uma liga, precisa mudar a chave, precisa ganhar confiança. Claro que teve muito desfalque nesse primeiro turno, vários jogadores fora por lesão, o Rodri, então, nem se fala, fora da temporada, perdeu o Rodri logo no comecinho, nas primeiras rodadas do campeonato, e é um City que tem 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, na 6ª colocação com 31 pontos, e agora espera por uma retomada. É um City que com certeza vai tentar fazer de tudo para brigar e conseguir ali uma vaguinha na competição no pé, porque título, meu amigo, tchau, tchau, tá 14 pontos atrás do Liverpool, primeiro colocado, só uma hecatombe para um milagre divino, né? Uma hecatombe para o Liverpool perder esse título, e o City só um grande milagre divino para fazer com que o City termine o segundo turno à frente do Liverpool, nessa que seria uma das arrancadas mais sensacionais da história da Premier League, mas não se pode duvidar do Guardiola. Como eu disse, não foi um jogo brilhante do City.
O City jogou muito abaixo, teve o Akanji ainda salvando bola em cima da linha quando o jogo estava 1-0. O Savinho marcou o primeiro gol dele com a camisa do City. O Haaland voltou a marcar depois de um bom tempo sem marcar. 14º gol do Haaland, mas o Savinho fez o primeiro dele que precisava para dar aquela moral e o City venceu e não convenceu. Mas o importante é somar pontos, vencer para ganhar ali um pouco de moral visando os próximos jogos, as próximas rodadas. Lembrando que o City vai ter agora o West Ham, que tomou a traulitada do Liverpool. O City encara o West Ham dentro de casa no dia 4 ao meio-dia. E também vamos ter aqui o confronto do Leicester, né? O Leicester do Ruud van Nistelrooy, que começou bem, mas já vem de 4 derrotas seguidas, goleada para o Leicester, derrota para o Wolves por 3-0, vitória do Liverpool por 3-1 e agora esse 2-0 contra o City. Vai ter o Aston Villa, hein? O Aston Villa que empatou na rodada contra o Brighton, né? O Aston Villa que teve o Watkins marcando de pênalti, o Morgan Rogers fazendo os gols do Villa e o Simon Adingra e o Tariq Lamptey marcando os gols do time do Brighton, pessoal. E a rodada vai pegar fogo. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu quero deixar aqui, ó, só para vocês sentirem o que vem aqui pela frente. Eu já vou colocar aqui na tela, sem mais delongas. Aqui, ó. Teremos o sabadão, dia 4 de janeiro, às 9h30, Tottenham e Newcastle. Ó, jogo importantíssimo já para abrir a rodada. E aí, no meio-dia, é aquela pancada de jogos, né? 5 jogos simultâneos. Aston Villa e Leicester ao meio-dia. Bournemouth e Everton também ao meio-dia. Crystal Palace e Chelsea também ao meio-dia, assim como Manchester City e West Ham meio-dia. E Southampton e Brentford também às 12 horas. Aqui é para ter aquele almocinho da hora, acompanhando os jogos da Premier League. Tem lá como é que fala? É um red zone praticamente ali da Premier League no Disney Plus, né? Com 4 transmissões em simultâneo. Você pode colocar lá. Sempre eles, os canais Disney colocam os melhores jogos do mesmo horário para retratar ali simultaneamente, né? É meio que o red zone da Premier League. E no sabadão ainda temos o Brighton e o Arsenal. Jogo fora de casa para o Arsenal. Jogo difícil, tá? Contra um Brighton que é um time meio enrosco aí, mas aí não tem decolado, né? Todo mundo fala, que o Brighton, que não sei o quê. Não, é 10º colocado, faz uma temporada horrorosa. Na verdade, já vem de... Nos últimos 5 jogos, o Brighton tem 4 empates e 1 derrota, né? Mas faz uma campanha bem mais ou menos. Aí no domingo tem o Fulham contra o Ipswich às 11 da manhã e o Liverpool contra o Manchester United, inclusive transmissão aqui do canal no domingão a partir da 1h da tarde, Liverpool contra Manchester United, direto do estádio de Anfield, para a gente contar bastante sobre esse jogo. E a rodada termina na segunda-feira com Wolverhampton e Nottingham Forest. Jogo importante para o Forest, diante do Wolverhampton em ascensão com o Vitor Pereira. Vai ser bem interessante a gente acompanhar esse jogo aí. Depois, pessoal, a Premier League só volta em 8 dias, porque vai ter a Copa da Liga Inglesa, vai ter Copa da Inglaterra e blá, 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 né? Mas depois a Premier League volta só no dia 14 de janeiro, no meio de semana. E aí a gente vai contar para vocês as histórias. Vamos falar um pouquinho aqui da lista de artilheiros, a lista dos grandes destaques individuais em termos numéricos na temporada. Ó, o Salah lidera a artilharia com 17 gols. O Haaland ali na segunda colocação com 14 e a terceira colocação dividida entre o Alexander Isak e o Cole Palmer. O Brian Belmo aparece junto com o Chris Wood ali dividindo a quinta colocação. O Matheus Cunha, 7º colocado ali com 10 gols. Nicolas Jackson com 9 do Chelsea. O Ioane, o Issa do Brentford também com 9 gols e o Luiz Dias com 8. Nas assistências, o Salah lidera as assistências. Já abrindo frente para o Saka está lesionado, vai perder aí os próximos 2 meses de temporada.
o Salah com 3 assistências, o Saka com 10, o Anthony Robinson, bem importante, esse lateral esquerdo do time do Fulham, está fazendo um trabalho legal com 7 assistências, o Damsgaard tem 6 assistências, o Diallo do United também com 6, assim como o Jacob Murphy, o Cole Palmer e o Heung-min Son também com 6 passes para gol, o Ryan Aït-Nouri com 5 assistências e o Elliot Anderson com 5 assistências. O Van Dijk lidera ali em passes completos o scout de passes completados da Premier League, 1.419, e o Matt Sells, goleiro do Nottingham Forest, é o líder de clean sheets, mais jogos sem sofrer gols. Ele leva a melhor diante de Jordan Pickford e Davi Raya e o Onaná. O Raya e o Pickford com 7 clean sheets, o Onaná com 6 clean sheets e o Kepa e o Alisson com 4 clean sheets, assim como o do Bravica, do Newcastle, e o Dean Henderson, do Crystal Palace, e o Robert Sanchez, do time do Chelsea. O Kelleher, que é o goleiro reserva do Liverpool, aparece com 3 clean sheets na 10ª colocação. Vamos à tabela de classificação aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, rapidinho para a gente trocar essa ideia aqui, ó. Liverpool na liderança com 45 pontos, o Arsenal vice-líder com 39, terceiro colocado Nottingham Forest com 37, o Chelsea quarto colocado com 35, o Newcastle com 32 na 5ª colocação, sexto colocado o Manchester City com 31, 7ª colocação para o Bournemouth com 30, o 8º é o Fulham com 29, o Aston Villa em 9º com 29 pontos, o Brighton com 27 é o 10º, o Tottenham 11º com 24 pontos, o Brentford 12º também com 24 pontos, o West Ham 13º com 23, 14º o Manchester United com 22, e aí já na parte de baixo da tabela, Crystal Palace 15º com 20 pontos, o Everton 16º colocado com 17 pontos, o Wolverhampton com 16 pontos, é o 17º, fora da zona de abaixamento, e aí o Z3 da Premier League, 18º o Ipswich com 15, 19º Leicester com 14 e o 20º Southampton com 6 pontos, pessoal. Olha que legal, hein? Falamos de tudo nessa 19ª rodada, final do primeiro turno, muita coisa rolando, tivemos jogos muito interessantes, e é claro que eu conto também com aquele likezinho maroto, hein? Vou fazer aquele merchanzinho final para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Você que esteve aqui até o final, agradeço demais pela sua audiência, pela sua paciência e principalmente muito obrigado pelo seu apoio, hein? Eu volto em breve com mais conteúdo aqui no canal, então fique ligado porque a Premier League tem um segundo turno de tirar o fôlego, tem as Copas Nacionais, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, tem os clubes ingleses envolvidos nas competições europeias, Champions League, Liga Europa e Conference League, vai ser muito bacana a gente estar junto nessa, vai ser aí 5 meses de muita emoção, de muito futebol, e é claro que tem o Mundial de Clubes no meio do ano com o City, hein? Vamos ficar de olho, pessoal, agradeço demais a sua audiência, tamo junto e ó, muito obrigado, hein? Valeu e até uma próxima. Abração, tchau, tchau.